Olá, pessoal! Hoje vamos falar de uma coisa que todo mundo ouve falar. Alguns enrolam o toco do banco e outros acham que é e não é. Seleção natural. O que é? Seleção natural, ela é uma pressão natural que todo organismo tem e que quando ele depende de sobreviver, ele acaba evoluindo geneticamente. Um exemplo: quando um tigre está caçando, ele está procurando uma presa. Se o tigre atacar uma presa rápida, ele morre de fome. Aquele morrer de fome é a seleção natural agindo, porque se ele não comer, ele não tem energia, e sem energia ele morre. Isso é seleção natural. Se um tigre está em um lugar como o Ártico, por exemplo, um tigre que não é branco e não é da cor que possa se camuflar, tem menos chances de sobreviver do que o tigre que está lá, o tigre do Ártico. Se alguém já viu o tigre do Ártico, ele é branco, bonito, lindo, tem manchas azuladas e é camuflado, adaptado ao ambiente. O tigre do Ártico tem que comer acima do peso dele para manter o corpo aquecido. O tigre do Ártico tem um pelo espesso para sobreviver às pressões do frio intenso. Nas grandes guerras, a seleção natural matou muitos soldados. Por quê? O frio intenso trouxe fome, trouxe disenteria, trouxe hipotermia, que é quando o corpo perde calor muito rápido, a pessoa morre e nem vê. As pressões seletivas, as doenças e as guerras podem causar respostas de pressão seletiva. Uma resposta de seleção natural pode vir através de problemas psicológicos, estresse pós-traumático, alguns outros problemas. Lembrando que a seleção natural ela vai atuar ali uma resposta do organismo sobre o estresse que ele passou. Então, ele vai ter um problema muito sério, ele vai ter dificuldade para dormir, tudo aquilo, lembrando o que ele passou e a pressão que o local e os rufais do tambor, dos canhões e das bombas fizeram com ele. Vai ter sonhos não, pesadelos, né? Porque na guerra não se tem sonho, tem pesadelo. Então, quando fala-se de seleção natural, ela foi proposta por Charles Darwin e Wallace. Evolução convergente. A evolução convergente, ela também pode fazer uma pressão seletiva. É quando criaturas de diferentes épocas experimentam o mesmo ambiente, mas sem ter ancestrais próximos. Um exemplo é o ictiosauro. Mas você sabe a evolução convergente o que é? Evolução convergente, quando a natureza repete a história da introdução. A evolução convergente é um fenômeno fascinante que ocorre entre diferentes espécies, linhagens ou organismos.
desenvolvem características semelhantes à resposta às pressões ambientais ou necessidades funcionais semelhantes. É quando a pressão seletiva age naquele ambiente, só que em criaturas de épocas diferentes. Mesmo que não seja parentes próximos, não sejam parentes próximos. Vamos explorar exemplos incríveis de evolução convergente e entender como ela molda a diversidade da vida na Terra? A evolução convergente ocorre quando diferentes espécies desenvolvem características semelhantes de forma independente. A resposta a desafios ambientais de peixes e golfinhos. Exemplo: evolução convergente. Os olhos. Os cefalópodes, polvos, lulas e vertebrados, no caso aqui, invertebrados, né? Porque desenvolveram olhos complexos como lentes e retinas, apesar de terem estruturas anatômicas diferentes. No caso aqui, ele pode estar falando sobre a águia. A águia tem uma visão óptica muitas vezes maior que a nossa. Estrutura óssea, muscular diferente. Isso ilustra uma necessidade de voar. Pode ter adaptações convergentes em diferentes grupos de organismos. Nadadeiras, peixes e golfinhos desenvolveram nadadeiras para se locomover, apesar de ter origens evolutivas diferentes. No caso, vale lembrar que os ictiossauros não são peixes, são répteis. Eles são diferentes. Mas alguns peixes também, de épocas diferentes, também têm algumas características anatômicas parecidas. O Rapinosuchus, por exemplo, ele tinha ele tinha protuberâncias na boca que também eram semelhantes às barbatanas dos cachalotes. Ele era um plesiosauro que comia crio. Ele vivia no mesmo ambiente que as cachalotes de hoje. Para vocês verem que quando esses animais somem, outros animais com as mesmas características entram no seu nicho. A gente chama do nicho. O nicho fica vago, outra criatura entra no seu lugar. Quando os dinossauros foram extintos pelo Chicxulub, o que aconteceu? Simplesmente os mamíferos tiveram uma resposta de seleção natural abrangente. Tinham mais alimentos, tinham liberdade de caçar, poderiam viver mais tempo. Os mamíferos, ainda nessa época, tinham algumas características de colocar ovos. O único animal que põe ovos, a fêmea, vocês sabem o que é, né? Deixem aqui para mim. O animal que põe ovos e tem esporões, o macho tem esporões, tem também bioluminescência, é um monotremata. Já falei, né? Só pode ser ornitorrinchos ou ornitorrinco. Seleção natural. A pressão seletiva para sobreviver e se reproduzir em ambientes específicos pode levar a adaptações convergentes. Eu já tinha falado sobre isso aqui. No começo eu falei que o mesmo ambiente muito parecido vai trazer as mesmas respostas, mesmo em épocas diferentes. A evolução convergente é um testemunho natural
que faz com que as criaturas procurem se desenvolver. Criaturas como castores fazem pontes, naturalmente, eles fazem pontes, fazem diques e sobrevivem lá. Restrições físicas e químicas. As leis da física e química podem limitar as opções evolutivas, levando a soluções convergentes, chamada deriva genética. Isso pode, muito bem, causar gargalos evolutivos, como aconteceu lá no Permiano, em algumas outras eras, que sobrou-se poucos animais. Aqueles que não sobreviveram às mudanças bruscas desapareceram, e aqueles que sobreviveram passaram seus genes. Eles evoluíram. Ao estudar esses exemplos, podemos entender melhor como a evolução funciona e como diferentes espécies se adaptam aos seus ambientes. Além disso, a evolução convergente pode inspirar soluções inovadoras nas áreas de biotecnologia e engenharia. Tal como a seleção também pode desempenhar fator na medicina em relação a quando as bactérias ficam dependentes. Então, galera, evolução convergente, ela pode sim passar por etapas. Tal como pressões seletivas muito grandes, as pressões seletivas muito grandes são chamadas de deriva genética. Quando poucos animais eles sobrevivem, mas conseguem passar seus genes. Um exemplo foi o vulcão Toba. Ele fez com que os nossos ancestrais mais próximos do Homo sapiens tivessem uma diminuição populacional de até 1000 casais férteis. Depois de sair das eras da catástrofes e das eras glaciais e achar outras pessoas, ou até mesmo hibridização com neandertais, denisovanos, é que o ser humano conseguiu sobreviver. Bom, espero ter ajudado. Se alguém tiver dúvida, deixa aqui para mim a resposta que eu quero ver. Tá bom, galera? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe-nos. E se você sabe o que é seleção natural, o que é evolução convergente e como elas podem moldar o mundo e moldar a gente, deixa aqui para mim. Se não souber, fala não sei. Mas se souber também, deixa seu comentário, eu vou ler e dar o meu joinha e o meu gostei, tá bom? Grande abraço e estamos juntos sempre pela propagação do conhecimento. Valeu, galera! Um abraço!